noite, este é o Estado da Nação. Já sabe, é o nosso espaço de grande entrevista aqui na MBC TV e para a edição de hoje contamos com a presença do professor Dr. Bento Rupia, um sociólogo que abandonou, entre comas, a sociologia para dedicar-se efetivamente à educação. Esta é a área atualmente de interesse dele, com muitas reflexões em torno deste setor, que é a educação. É com ele, então, que vamos fazer este Estado da Nação. Vamos conhecer um pouco as suas reflexões em torno do que é a educação em Moçambique. Boa noite, professor, e bem-vindo aqui ao Estado da Nação. Muito obrigado. Agradeço o convite. Eu nunca tinha estado aqui, fazia muitos anos que não estávamos juntos. E quero-vos aproveitar esse momento para felicitar a MBC pelo crescimento. Está a ser geometral, então, de tal forma que a qualquer altura vocês vão liderar muitas outras coisas, entre elas audiências. Então é sempre um prazer estar aqui e poder conversar. Estamos a trabalhar em prol do crescimento deste país. Exatamente, isso é que é o serviço público. Exatamente. É? Muitíssimo obrigado, então, por nos honrar com estas palavras também. Professor, em 2000 chega como sociólogo e este ano mesmo que passa para o quadro, integra o quadro docente da Universidade Pedagógica, na época, de Moçambique. Sim. Hoje, a Universidade Pedagógica de Maputo. O que é a Universidade Pedagógica desde então até os dias de hoje? Há uma instituição que foi criada para formar professores. Sim, mas antes de ser uma instituição criada para formar professores, é o primeiro sinal da construção de uma grande instituição nacional. Eu sublinho nacional aqui. Nacional quer dizer algo que foi produzido pelos moçambicanos para moçambicanos, alicerçado nos ideais libertários. Portanto, a primeira universidade, eu costumo dizer assim, a primeira universidade moçambicana. Então foi construída essa, como havia a ideia de que a educação era uma base importantíssima para o povo tomar o poder, então era preciso atuar com instituições de educação e optou-se por fazer primeiro um instituto, que depois veio se consolidar como uma universidade à escala nacional e infelizmente, a partir de uma certa altura, ela passou por um processo de reestruturação. Eu digo infelizmente não porque não houvesse necessidade de universidades regionais, eu sou apologista das universidades regionais, só que o processo foi um tanto quanto entroncado, ganhou muito dimensões políticas partidárias do que propriamente dimensões de uma expertise que percebesse quais eram as necessidades reais das regiões e das províncias, que, por exemplo, evitasse uma sobreposição institucional e que depois as filosofias dessas universidades estivessem bem clarividentes para podermos perceber o que com a educação queríamos fazer nessas províncias. Eu creio que agora, conversando com pessoas, pude ficar a saber que o presidente Chapo tem uma ideia diferente da anterior, e agora vamos ver como é que vai ser feito esse reaproveitamento do espaço. Seria voltar ao estágio inicial? Não sei, não tenho esse... Alguma coisa eles querem fazer no sentido de... Por exemplo, nós temos numa província só 3 universidades público-estatais, o que implica desperdício de recursos, implica também uma não clarividência do que se pretende com as universidades. Vale dizer, Nayan, que as universidades elas têm uma finalidade. Elas são instituições que instruem sob a perspectiva ocular mesmo, de como a classe política pode fazer intervenções no sentido de melhorar as condições de vida da sociedade da qual elas estão inseridas. Neste momento, parece haver mais intromissão dos políticos nas universidades do que o contrário. O que lhe parece? Tem havido... A relação não está sendo uma relação
transparente sob o ponto de vista de saber se o que se espera de uma universidade e o que a classe política quer ir buscar. E isso também se deve a alguma inércia das próprias universidades. Ultimamente, as universidades perderam um pouco aquela a pujança para trabalhar em produção, em prol da produção de conhecimento. A justificativa, muitas vezes, dada de que faltam recursos, e eu acho isso uma justificação para a realidade moçambicana pouco sustentável, na medida em que os recursos que há são escassos. Então é preciso trabalhar nesses escassos recursos. A segunda tem a ver também com um pouco... E por isso talvez aí a investida que a política faz em direção à universidade é de alguma desilusão, fruto de uma comunicação um pouco ruidosa que se faz sentir aqui, onde há um conjunto de expectativas que se criam à volta dessas instituições para ofertarem trabalho concreto que permita depois à classe política. É preciso ficar bem claro, são instâncias distintas onde cabe à ciência produzir diagnósticos e apresentar algumas... E através dos próprios simples diagnósticos já se vislumbram as orientações do caminho a seguir. E depois a classe política, que é interventiva, apropria-se disso, como diz bem, e depois atua. Mas se dessa relação existir alguma inércia, é crível que haja uma intervenção da política no sentido de tirar o sumo, extrair o sumo. Incluindo as próprias nomeações. É o Presidente da República que nomeia, por exemplo, nas universidades públicas, os reitores. Isso é uma questão constitucional. Eu acho que é uma questão constitucional. Não lhe ocorre que tenha de se alterar este quadro? Há muitas coisas. Os reitores serem eleitos no seio dos seus pares, por exemplo? Há muitas coisas que precisam de ser pontualmente revistas. Eu não acho que isso aqui seja o essencial. Acho que é acessório. O essencial aqui é a questão da responsabilização institucional e não pode-se esquecer de uma coisa que não sei se alguma vez eu tive a oportunidade também, como não nos vemos há muito tempo, de poder ter partilhado isso consigo, mas é público, que eu penso que há uma crise institucional que se vai asseverando em Moçambique. Eu começaria pelo próprio Estado. Não é por acaso que nós hoje estamos a perguntar que Estado nós somos e que Estado queremos. E depois está a falar desta empreitada que é agora o diálogo nacional. Sim, inclusivo. O diálogo nacional inclusivo é o primeiro sinal manifesto de que o Estado não tem agradado a sociedade de um modo geral, independentemente das facções que nem deveriam existir, mas do desidrato nacional, há uma percepção objetiva de que o Estado precisa de passar por uma, eu diria, uma espécie de revisão, mas vou substituir essa palavra, porque acho que é muito pesada. Vou substituir porque é um pouco pesada e pode suscitar muitas interpretações. Precisa de uma reinvenção. Ok. Reinvenção do Estado. Aqui para poder me fazer uma fidelização com aquilo que eu penso que são os alicerces que nos conduziram à independência nacional e que foram construídos dentro de uma Frelimo revolucionária, sabiamente liderada por Samora Machel, Eduardo Mondlane antes e todos os outros que com ele trabalharam, com essas lideranças trabalharam. À escala regional, Júlio Nyerere, do lado angolano, da Zâmbia, Kenneth Kaunda, do lado angolano, Agostinho Neto e todos os outros. E que nós precisamos de ir buscar, porque os sinais não são só, por exemplo, na questão do neoliberalismo, que acredito que foi o que instruiu esse convite para podermos falar mais à frente, mas são os sinais que vêm, por exemplo, da grande pauta mundial hoje que está em cima da mesa, que é a questão da migração.
e que os ocidentais deram-nos um sinal de que não estão ávidos a receberem este movimento migratório que se faz necessário hoje, nos tempos atuais, de uma maneira gratuita. Eles estão-se a fechar em copas e não permitindo isso. Estamos num mundo global que, na verdade, não é global. Não é tão global assim. Quer dizer, há uma globalização muito sectária, com jogos de interesses muito claros. A Europa, o que lhes interessa de nós são recursos de mão de obra e algum conhecimento, alguma sabedoria eles vêm buscar. Há uma migração tremenda de uma mão de obra intelectual que se faz no sentido do Ocidente, que nós estamos a deixar que aconteça. E não mais do que isso. E depois eles mesmos a deixarem muito claro que veem-nos com desconfiança em muitas. Basta ver as relações internacionais no nível da política, onde as nossas lideranças não têm nenhuma espécie de peso quando estão numa interação com estas classes políticas. E por isso eu acho que nós, se buscássemos na nossa ancestralidade política o sustentáculo para podermos nos redefinir, seria interessante. E falaremos desta ancestralidade, porque sei que tem algumas ideias interessantes, sobretudo com Samora Machel. Não sei se são interessantes, mas são ideias. Dá para partilhar. Já começou a partilhar, vai partilhar com os nossos telespectadores de forma mais abrangente. Voltando à academia, a UP, Universidade Pedagógica de Moçambique, agora a UP Maputo, fala a possibilidade de, não sabemos se ainda é certo, efetivamente, não, eu ouvi, não tenho certeza. De voltarmos a ter a UP que sempre tivemos no início. Não foi isso. Deixa eu corrigir, porque depois as pessoas... Eu disse que foram tomadas algumas medidas, mas eu sei por conversas com pessoas próximas, algumas, não sei até que ponto isso confirma-se como ideias acabadas ou planos, de que os passos que foram dados, veja o discurso da Graça Machel, por exemplo. Sim. Quando ela visita o UP, o último... O facto de já não se formarem professores, o objeto social. Essa da não formação de professores, eu sou crítico interno da UP sobre isto. E não nesta magistratura atual do professor Ferrão, mas na anterior também, quando se discutia a questão emblemática da UP, o que era a UP, a emergência de novos cursos. Eu via nessa altura os sinais embrionários da entrada do Banco Mundial numa interferência clara sobre o ensino superior em Moçambique e retirando ou desviando o curso que nós estávamos a seguir, que era emprestar ao subsistema educativo moçambicano o alicerce fundamental, é dar corpo àquele que é o autor mais importante e substantivo do processo de ensino e aprendizagem para o país, que é a formação de professores. Então começamos a abrir espaço para formar técnicos de outras latitudes. Incluindo jornalistas. Incluindo jornalistas. Sim, temos o gabinete, temos uma faculdade de comunicação que trabalha nisso com afinco. E eu não penso que isso poderia ser algo a descartar. Sim. Mas deveria estar instruído dentro de um nicho muito preciso e claro do que é a Universidade Pedagógica e depois, a partir daí, fazê-lo de forma complementar, com cursos de curta duração, com algumas pós-graduações, mas nunca abandonar a essência. A essência da sua construção. Veja, eu viria com bons olhos, por exemplo, se nós formássemos professores de jornalismo, tá? Do que propriamente formar jornalistas. Quer dizer, não necessariamente que não pudéssemos formar jornalistas. Eu via com bons olhos que um dos problemas que foi muito rebatido na UP, que o professor Utui muito insistia em trazer, que a UP formasse professores de medicina, com um aporte muito forte em didática, em andragogia, do que propriamente formar médicos. Não que não pudesse fazer. E assim vai para todas as outras áreas. Estaríamos a prestar um serviço muito mais substantivo. Hoje não. Hoje a UP
É mercantilizada, digamos assim. Cede fácil às incursões dessa mercantilização. Basta pensar, vê-se pelos discursos, vê-se pelo que se produz no seio, em nome ou em honra da falta de recursos, se aceita com uma tremenda facilidade que as agendas a priori, primárias, institucionais, sejam substituídas gradualmente por imposições de alguma escala, e não é responsabilidade do governo isso. É a responsabilidade de quem está na liderança da instituição, podemos assim dizer. Não, é responsabilidade de toda a universidade de ter um senso crítico, e a liderança ela é colegial. A liderança tem sido colegial, ela tem discutido os assuntos. Eu aqui faço meia-culpa para dizer, nós, os professores também, temos sido um pouco condescendentes, porque, repara, não pode esperar que venha um ministro ou o secretário de Estado que venham e digam assim, não, olha, vocês tenham cautela para... Não, a ciência que nós temos estado a consumir permite-nos ter esse senso crítico, nomeadamente lendo Samora Machel, para não estar a insistir sempre nele, lendo o que Júlio Nyerere disse, lendo Francis Fanon, lendo os panafricanistas, para perceber que os problemas contemporâneos que nós vamos enfrentando, eles vão ganhando com alguma clarividência por uma possibilidade dessa translucidez de perceber que as agendas do norte global não são muito favoráveis para nós, mas elas apontam para uma roupagem nova do colonialismo, e que eu, por isso, criei um conceito, ainda não está muito socializado, que se chama neonacionalismo. Não é um saudosismo, mas é uma categoria analítica que eu utilizo para as minhas investigações. Sempre revisitar o passado. Não, significa nós percebermos o seguinte: em vez de estarmos todo momento a tentar dizer o que o neoliberalismo faz, sermos capazes de dizer qual é a solução para esse neoliberalismo. E eu acho que, num ensaio embrionário, porque não tenho tido a felicidade de ter muitos colegas a discutir cá internamente, fora, alguns deles fazem isso comigo. Encontra este vazio? Sim, por causa daquilo que eu disse anteriormente, que a ciência vive rangendo nesta altura. Então, de fazer esta proposta do neonacionalismo, que não é saudosismo, volto a dizer, é no sentido da afirmação para responder não só ao neoliberalismo, mas também a esta panorâmica, esta arena da política mundial que se vai fazendo com a afirmação da extrema-direita, que se fecha em copas e só nos aceita para discutir os nossos recursos naturais e para discutir a possibilidade de, face a um envelhecimento massivo de sua população e não um vislumbre de sua recomposição, encontrar na migração seletiva nos países africanos, nomeadamente também em Moçambique, para buscar isso. E ultimamente tenho assistido também, por força de algum incômodo, colegas, professores universitários, vis-à-vis, a optarem por uma migração em direção a países onde eles acham que, e no seu imaginário, encontrarão algumas soluções para os seus problemas. Quanto podiam ajudar, estando aqui, a solucionar os problemas que o país tem? Objetivamente. Esta é uma crítica. Sei que o professor almejou chegar à cadeira máxima da UP. Tendo chegado a esta cadeira principal da UP, como reitor, revolucionaria esta instituição? Não. De ensino superior? Eu não gosto muito de falar disso, porque aquilo foi um projeto, não iniciou fruto de uma... É a primeira e a última vez que vou falar disso. Não é? Temos gestão à honra. Nunca achei que seria eticamente importante falar disso, porque Sim. até tenho um máximo respeito pela figura do meu reitor, o professor Ferrão, que tem feito, como é que eu vou dizer a expressão,
não sei se é útil, mas vou fazer tripas coração para emprestando aquilo que ele sabe, aquilo que ele pode, o máximo para conduzir a instituição de acordo com aquilo que foi pensado pela classe política que encontrou nele as capacidades máximas necessárias para conduzir o processo. Mas eu, quando candidatei-me, eu tinha, em primeira instância, a intenção de, fruto de um amadurecimento, que passou por, na entrada em 2000 para a universidade, tive a felicidade de trabalhar com Carlos Machilo, um visionário nacionalista por excelência. Deus o tenha. Sim. Depois, trabalhando muito próximo dele, como porta-voz da instituição, o que me obrigava a ter que ter uma intervenção muito próxima. E fui conhecendo estas ideias revolucionárias e a UP crescendo para as províncias, chamadas nessa época delegações. E depois, com a entrada de um utopista trabalhador, Rogério Tui, que veio, percebeu o que estava em jogo, tentou consolidar isso, emprestando à instituição um cariz mais científico. O primeiro passo foi político, no sentido de alargar a instituição para outros meandros, cumprindo uma agenda necessária deste nacionalismo que eu acho que é importante. E depois vem Rogério Tui, dá-lhe estrutura e dá-lhe imaginação, permitindo, por exemplo, que eu depois fosse consolidar estudos e todos os outros meus colegas que o fizessem, um alargamento das relações internacionais universitárias, interuniversitárias, tentando instruir a universidade para uns caminhos. Consegui fazer isso como diretor de faculdade e como porta-voz também, depois somente como diretor de faculdade, com o professor Ferrão também como diretor de faculdade. Então eu tive essa felicidade de ter passado por 3 formas distintas de liderança. Atravessa 3 mandatos. 3 mandatos e que, conversando com os colegas, outra vez, eu ia percebendo que se nós, porque não haviam, até hoje ainda não existe ninguém que pense igual ao outro na sua, como é que eu vou dizer isto, mas da sua forma absoluta. Concordo com muitas coisas de cada um dos 3 líderes que me conduziram até aqui, mas tenho minhas ideias. Sim. Por isso, é nesse debate de ideias, típico de uma universidade, conversando com os colegas, eles disseram que poderia liderar uma proposta de construção universitária ou de continuidade da universidade que pudesse aglutinar todas essas formas de ver numa outra com características muito específicas. Concorrer para um cargo como o de reitor da universidade em Moçambique e não conseguindo chegar a esse estágio de reitor, traz-lhe consequências negativas para o futuro, na sua carreira como membro da própria academia, ou nem por isso? Não, isso é muito subjetivo. Sim. É muito subjetivo. É assim, eu disse há dias, dei uma palestra a convite dos professores da pós-graduação da Faculdade de Educação Física sobre as competências do professor. E antes de começar, eles já têm aquelas cerimônias de abertura que dizem foi antigo diretor de faculdade, etc., ou antigo diretor de faculdade. Eu lhes corrigi, eu não fui, eu estava, porque ser mesmo, eu sou professor. Então, assim como vejo isto, essa candidatura de alguns tempos atrás não era uma obsessão, era simplesmente uma tentativa de, acho que não consegui consolidar há pouco a ideia, é que com o professor, por acaso eu até nem sabia que ele continuaria, porque eu tinha estado como assessor dele, científico por um tempo, para além de diretor de faculdade, ocupei durante um período a assessoria. Ele pediu-me para continuar a trabalhar com ele, mas não tinha essa noção de que ele haveria de apostar na continuidade, porque as vozes que me chegavam indicavam que ele
estava na UP, mas tinha outras... Não conhecia em profundidade outros projetos dele. Foi aí quando eu fiz esse exercício depois da minha candidatura, mas sempre alicerçado na ideia de que, debatendo as ideias com propostas, elas não cairiam por terra logo. Quer dizer, elas seriam, no seu melhor, aproveitadas para quem depois fosse indigitado pela Presidência da República, para depois instruir se fosse necessário ou não. Não era uma obsessão, nunca foi uma obsessão, e eu estou como professor associado. Não é professor, está como professor. Estou como professor, sou professor, estou como professor, porque posso me reformar, não? Ou posso parar. Uma vez professor, sempre professor, para a vida. Sim, dizem, mas depois eu achava que, uma vez não realizado isto, não desemboca numa frustração de qualquer espécie. Pelo contrário, não era pelo cargo, era pelas ideias, era pelo conjunto, o leque de ideias que a proposta aportava. A diversidade. A proposta tinha algumas ideias que eu acho que um dia poderei partilhar. Uma delas era esta da formação de professores, o retorno à formação de professores. A segunda proposta, que eu acho que é muito mais substantiva, era a UP instruir uma discussão, eu acho que depois vais pegar nesse assunto, uma discussão sobre a relação entre a hegemonia da língua portuguesa numa realidade social que, sociologicamente falando, fala menos o português, porque não é sua língua materna, e por via, e avant la lettre, como dizem os franceses, acaba por ser perniciosa para o sistema educativo. Uma perspectiva muito subjetiva minha, de entender essas coisas assim. E que a UP deveria liderar esse exercício paulatino de uma geração só, substituir, não deitar fora o português, porque não faz sentido, porque tem muitos anos de utilização institucional, porque a língua é uma instituição, mas lá está, voltando ao neonacionalismo, que é o meu conceito, ir atrás daquilo que Samora dizia, de valorizar a cultura e a língua e trazer as nossas, que estão nesta altura numa situação subalterna. Bem. E aí teríamos que discutir. Não seria propriamente uma espécie de bilinguismo, mas seria multilinguismo, porque temos muitas línguas que precisam de ser analisadas e elas sempre estiveram numa relação de poder. Muito bem. Voltaria a candidatar-se para reitor da universidade? Não sei. Não está nos seus planos? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, eu acho que... sabe, nós temos que aprender com as coisas. Aquilo fez-se numa certa circunstância. Acho que eu não consolidei muito bem o que pretendia, quais são os cenários que se colocavam naquela altura. Eu digo aquela altura, mas é só um ano que passa, maio do ano passado. Eu creio que estou bem útil como professor, né? Estou a alguns passos, não sei se o Estado vai ter condições para, o Governo, para ser mais concreto, para abrir concursos públicos, e a situação em que eu me encontro hoje é de uma possibilidade de avançar na carreira, com trabalho. Tenho feito algumas publicações. No próximo mês, né, estou a passar agora em primeiro, deve sair um livro meu que é fruto dessas investigações que fui realizando. Que vai seguir a o magistério no ensino básico. Sim, esse outro discute mais a questão da identidade, trabalho e profissionalidade docente, que é a estrutura de uma linha de pesquisa em que se discutem o que é ser professor em Moçambique, quem é o professor, que tipo de professores, já não é mais professor no singular, mas que tipo de professoras e professores. É a espinha dorsal das minhas investigações, no fundo. E ela é apresentada agora em formato de livro, que deve sair em dezembro, nos primeiros dias de dezembro, se tudo não falhar. E se houverem forças divinas que me ajudem a chegar até ali. E esse livro, estou na discussão ainda, pessoal, se
Ele é um livro que chegou depois, porque há ainda um outro primeiro que já foi terminado, que tem a ver com uma pesquisa que realizei na Zambésia sobre os conselhos de escola em Moçambique. Eu sei o que são conselhos de escola, para quem nos vê em casa. Os conselhos de escola são uma instância, olha, por acaso, que nasceu no tempo de Samora como ligação escola-comunidade, e depois evoluiu e foi muito bem chancelado pelo professor Ferrão depois, quando o ministro, na altura, em conselho de escola. E os conselhos de escola são uma espécie de estrutura que procura comunizar a gestão da escola. Nós temos, em todo o nosso espectro do sistema de escolarização no país, os conselhos de escola, e eu fui atrás, a partir de um recorte da Zambésia, ver qual era a funcionalidade dela. Esse livro já está pronto, mas eu achei que, por uma questão vai ser depois, a posteriori, porque primeiro era preciso dar corpus teórico e metodológico àquela que é a linha de pesquisa que eu estou a seguir. Temos a honra de saber disto em primeira mão, em primeiríssima mão. Falamos muito institucionalmente nesta primeira parte. Eu quero convidar o professor para, na segunda parte, abordarmos aquela que tem sido a sua área de estudo, de interesse, neste momento, que é a educação como tal, na profundidade. Okay. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Pronto, estamos de volta já na segunda parte deste Estado da Nação, onde recebemos o professor Dr. Bento Rupia. Professor, um sociólogo que abandona a sociologia para dedicar-se efetivamente à educação. O que é a educação em Moçambique neste momento? Sei que tem muitas reflexões em torno disto. O que é, quando olha para a educação em Moçambique, o que é que vê efetivamente? Eita, com uma pergunta difícil. Primeiro, uma pequena ressalva aqui. Eu não abandonei a sociologia. Deixei de colocar as comas. Sim, mas é melhor depois ser um pouco objetivo nisso. Sim. As ciências sociais e humanas, elas têm uma forma relacional, e não é só as ciências sociais e humanas, as próprias exatas. Há aqui uma transversalidade, uma interligação, fazer essas janelas e fazer uma interligação. Sim. Eu considero que a sociologia me ofereceu ferramentas analíticas muito fortes, desde logo para nunca confundir espaços de análise. Conhecia como é, olha, por acaso está em esboço, aliás, o termo é esse mesmo, chama-se esboço de uma nova sociologia para análises da realidade moçambicana. Okay. Por quê? Porque aquela ciência sociológica que nos foi oferecida no século XIX pelos ocidentais para estudar uma estrutura, um modo de produção feudal que transitava para um industrial, com a aparição de algumas conquistas que eles tinham conseguido, apesar de ter sido pensada no sentido dela ser universalizante, ela até hoje tem nos mostrado que ela é restritiva. Ela não responde, por exemplo, à capacidade, e nem nos oferece essas ferramentas necessariamente objetivas, porque a ciência tem que ser assim, de explicar os fenómenos decorrentes de uma vivência que não tem nada a ver com a realidade deles, que não é ocidental, que é oriental ou que é africana, para ser mais concreto, da subsaarianidade de Moçambique. Generalizar com conceitos que pertenceram a 1,5 século atrás fica difícil. Não faz sentido. Produz um desconforto para quem trabalha com a ciência sociológica e social como eu. E então eu fui tentando pensar em propostas. Estou meio parado porque voltei-me mais para isto aqui que interessa. Por isso não abandonei a sociologia. Aceitei os aportes metodológicos e teóricos que me oferece. Trabalho com alguma desconfiança
com eles, porque eles não fazem-me ranger muito na possibilidade de produção muito objetiva dos conhecimentos. Agora, perguntava-me o que é educação. Então, eu uso eles também para estudar a educação. A educação em Moçambique, em primeiro lugar, não estou a tentar nenhuma cientificidade, mas tentando responder a pergunta é assim. Educação em Moçambique, equivocadamente, nós costumamos dizer educação para referir escolarização. Escolarização é uma coisa. Educação é mais ampla. Educação é família, educação é religião, educação é o Estado quando nos oferece um código de estrada, está-nos a educar que para caminharmos ordeiramente numa cidade, numa província, num distrito, numa localidade, temos que obedecer a um código de estrada. Que eu acho, já agora para dizer isto aqui assim, para não ficar só pela mesa, lá está ele, eu acho que o nosso código de estrada também é colonial. Precisa de ser repensado. Repensado desde logo, já houve um exercício que foi feito por um grupo de pessoas muito interessadas em fazer isso, traduzido para as nossas línguas. Mas se olharmos para algum... Quero um exemplo. Faça favor. Qual é a relação que existe entre o automobilista e o peão? Há uma pequena contradição. Aliás, até se brinca com isso. Dizer que o moçambicano não tem medo de carro, mas tem medo de chuva. Quer dizer que aquele código de estrada que instrui como nós temos que dirigir e como que temos que andar nas ruas, ele produz contradições. É preciso. Mas a educação é um pouco mais amplo do que isso. Por isso eu estava a dizer, não é escolarização apenas. A educação é, se você quiser olhar para uma amplitude maior, é, por exemplo, nós pensarmos qual é hoje a condição em que se encontram as instituições tão importantes que chegaram muito antes da escola, como é a família. Onde é que está a relação entre pais e filhos? Nós estamos muito mais cômodos, por exemplo, por força dessa tal influência neoliberal, de dizer que não, meu filho está bom na creche onde eu fui colocar. Atiramos toda a responsabilidade para essas instituições de escolarização que são a posteriori à própria família, produzindo assim uma espécie de crise institucional dentro da família. Então eu vejo a educação, e se formos a olhar, então, fazendo esse tal salto e cair para a religião, por exemplo, hoje a religião está muito mercantilizada, que uma profissão de fé tem custos, paga-se. Então, olhando para a questão da escolarização, se nós fizermos o salto hoje, nós conseguimos algumas coisas em Moçambique. Por exemplo, Moçambique reduziu o analfabetismo de 93% em 1975 para 28% em 2024. Quer dizer, estamos a falar de 50 anos. 50 anos. Este tempo não é demasiado para atingirmos estes números? São poucos os números. Para uns são bons, para outros, para o Bento Rupia, fica a questão. Era possível fazer mais? E por que não estamos a fazer mais? E por isso que hoje eu já coloco uma ideia de que, bom, como lidamos com isso? Preocupamos-nos com o analfabetismo ou vamos nos preocupar em introduzir no seio da sociedade moçambicana um novo conceito que se chama literacia? Importa ensinar a ele a saber ler e escrever ou importa ensinar a ele a lidar com as coisas? A pegar um cartão de banco e ir tirar no banco dinheiro sem ter dificuldade de fazer. Quando nasce um filho, o registrar para ser cidadão, ter um NUIT, ter um bilhete de identidade, uma cédula, ter uma relação boa com a igreja para aprender princípios éticos e morais, reconhecer as estruturas de poder que o país tem. Enfim, então, nós enfrentamos desafios que a mim, fazem que tenhamos a mesma coragem, ou pensemos, pelo menos, ter a mesma coragem que Samora Machel teve, e por isso, para isso precisamos de fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje apenas 12,1% do Orçamento Nacional destinado à educação. Quando a Unesco, 12,1%, quando a Unesco recomenda 20%. Tá? Ou seja, estamos longe de cumprir com os objetivos. Sim, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, olha, estamos aí muito afastados dele. Então, mas ao lado disso, nós sentimos que precisamos urgentemente de formar quadros para uma economia de conhecimento, não para uma economia laboral,
Porque aí estaríamos a cair facilmente nessa tal armadilha que nos montaram. Não é? E não foi montada hoje. Reparem, estarmos a dizer isso hoje não significa que é uma coisa que emergiu hoje. Então eu acho que a tal enunciado que a nossa linha de pesquisa apresenta, chamada pedagogia política de Samora Machel, ela não é uma nostalgia do passado. Pelo contrário, é a chave para resolver desafios do presente e posicionar Moçambique como um líder educacional. Sempre foi líder em muitas coisas. Foi líder político porque ajudou o Zimbábue a chegar à independência, a África do Sul a libertar-se de um apartheid do Zimbábue a se libertar também de uma espécie de apartheid de segunda ordem. Então, incluindo a Namíbia. A Namíbia, por aí vai. Então, quando falo de pedagogia política, não estou a falar de política partidária. Sim. Mas não que isso não tenha relevância, tem. Mas de reconhecer que educar é sempre e sempre será um ato de construção nacional. Ora, quando você tem uma sociedade que, na sua narrativa, apresenta a escola público-privada, a escola público-privada, como melhor do que a escola público-estatal, alguma coisa não está bem. Não está bem não com a educação, mas com o papel do Estado, que é também uma instituição e que enfrenta alguns problemas. E aqui eu queria chamar a atenção, quando falo de Estado, não estou a falar de governo, não estou a falar de Estado, estrutura, somos todos nós. Então alguma coisa não está bem. Então temos um ensino desalinhado com aquilo que eu chamo as nossas realidades locais, não é? E as necessidades da nossa própria economia, porque a nossa economia é desenvolvimento. Há pouco tempo eu disse numa conversa, já não me lembro com quem que eu falava isso, em algum momento nós precisamos de melhorar algumas coisas. Por exemplo, a nossa Constituição diz que a agricultura é a base para o nosso desenvolvimento. Eu acho que a educação é que tem que ser a base para o desenvolvimento. A nossa agricultura tem características muito de subsistência. E depois tem um adversário muito forte aqui ao lado, que é a África do Sul. Então é preciso nós irmos atrás disso e podermos rever. Agora, voltando para a educação, eu acho que nós formamos jovens para servir mercados externos, em vez de construir o nosso próprio país. Tá? Então, isso tem consequências muito claras. E, assim, numa panorâmica mais ou menos resumida, é isto que eu podia lhe dizer sobre esta educação. Numa das suas intervenções recentes, uma das intervenções recentes, o professor dizia que há um perigo de o setor de educação entrar em colapso. Uhum. Quais as condições reais para Não, há sinais. Há sinais. O colapso colapsar efetivamente da sua educação. É de chegares a um momento em que tu tens uma demografia educativa que procura por direitos. O moçambicano tem direito à formação, e nós estamos a dizer isso com documentos próprios e até com discursos, não é? Que quer ir à escola. Outros não, por questões de um princípio constitucionário, as mulheres têm dificuldade de ir à escola, talvez porque a escola não fala a linguagem deles. Não linguagem, estou a dizer linguagem no sentido da filosofia da escola não ter a ver com eles. Eu estive em Pemba há poucos dias a fazer um trabalho de campo sobre educação em tempo de crise climática, crise por causa das incursões do terrorismo. Sim. E estamos a experimentar hoje questões como traumas, como questões como a mulher, a criança, a rapariga, para ser mais concreto, ter dificuldades em dizer, olha, eu vou à escola, porque elas são aquelas que oferecem maior risco. Mas nós depois, em sentido inverso, gostaríamos que as mulheres fossem emancipadas. O colapso, por exemplo, de você ter o fundamental ator de um sistema de escolarização desiludido com aquilo que ele deve fazer, primeiro, com prazer, segundo,
por direito e, em terceiro lugar, por, vá lá, por nacionalismo, para buscar aquilo que ele diz assim, a minha carreira foi marcada por este contributo nacional. Está a falar do professor. Estou a falar do professor. Há este desafio. Próximo ano letivo, há um país, pouco mais de 1 milhão de crianças. Pretendendo entrar nas nossas escolas. E o país não tem capacidade para contratar mais professores. Este déficit de professores não se chega sequer à metade daquilo que é necessário. E ainda tens estes desafios com as horas extras, os salários dos professores, as condições da precariedade. Haverá mais moçambicanos interessados, efetivamente, a entrarem para esta área? O professorado, por exemplo. Existem moçambicanos interessados para entrar para a área. O que falta é o estímulo para elas estarem nessas áreas. Não é? E eu falou agora de horas extras, etc. E eu vou rebuscar aquilo que eu disse há pouco tempo, mas com outras palavras. A questão do... É por isso que a pedagogia política samoriana ou macheliana via isso. Via a educação como um investimento nacional, estratégico. Estratégico. Não como um gasto social. Se você vir isso como um gasto social... É o caso atual. É o caso atual. É o caso atual. Quer dizer, nós... olhamos para a educação como um gasto. Como um gasto... Não investimento. Não como um investimento. Nós olhamos como um gasto. E eu acho que há algumas propostas, por causa da racionalidade do tempo disponível, talvez dizer assim, se você for a olhar para algumas realidades mundiais, você vai perceber que nós estamos numa redoma, fechados em torno de discussões fúteis. Perdoa-me a expressão, não estou a dizer que as pessoas são fúteis, estou a dizer a natureza das discussões sobre os problemas da educação estão dentro dessa redoma. Primeiro, é que nós temos estado a aceitar que o nosso currículo fique desenraizado, fora de uma relação direta com a realidade cultural moçambicana. Em segundo, aquele indivíduo de quem eu falo nesse livro que vem aí, que são os professores, ou aqueles indivíduos que são os professores e professoras, eles são tratados não como intelectuais, eles são tratados como técnicos precarizados. Como, usando uma expressão de Karl Marx, como se fossem proletários. A tal pedagogia, eu identifiquei lendo com profundidade essa pedagogia, primeiro ela vai primar pela revalorização do professor através de um conjunto escalonado de intervenções para não só olhar a carreira do professor como algo que precisa de ser tratado monetariamente. Não se trata da monetarização do professor, mas trata de investir num pacote que permita, à luz das racionalidades muito concretas do país, o tal investimento numa relação, interinstitucional, para minimizar os problemas que os professores enfrentam. Estou a falar com muitas palavras que parecem floreados. Vamos concreto. Mas são perceptíveis. Vamos em concreto. Um professor, o país não tem a possibilidade de te aumentar um salário, mas o país provavelmente pode ter condições para dizer: Ministério da Educação, Ministério da Saúde, o que é possível fazer para o professor para que ele não pague assistência médico-medicamentosa? Gera um bom passo. E nem ele, nem os seus familiares. Esse é um incentivo. Mas isso parte de uma iniciativa em que tem que ser de correlacionamento interinstitucional e, ao mesmo tempo, também não pode ser, tem que ser precedida de um diálogo com os professores para dizer: olha, a realidade obriga-nos a que tenhamos que fazer apertos de cinto e depois termos que pensar que o Estado não tem condições para vos dar isso, mas tem condições para vos permitir, por exemplo, que vocês vão buscar isso. Como condições para irem aos hospitais, para os postos de saúde, a custo zero.
Como, por exemplo, se queres construir uma casa e és um professor de carreira, tens a possibilidade bonificada na conversa com os bancos para dizer que, olha, vais buscar um empréstimo que te permite, se agora, por exemplo, a taxa está em 19%, você vai buscar a 4%, revertendo o ônus da responsabilidade do risco para o governo, para o Estado. Intervenções dessas são possíveis de conseguir. A banca vai ter que aceitar. A banca é um interlocutor que deveria ter, se olharmos lá como um espaço privado de ação pública, para poder, no diálogo, perceber que o Estado tem este tipo de necessidades para resolver. Não é? Quando há já um conflito instalado entre o atual ministro, por exemplo, nunca vimos algo parecido. Mas, a nível ministerial, o ministro em pé de guerra praticamente com os professores. Ouviu o discurso da ministra recentemente, o comentário que fez sobre a forma como os professores têm estado a reivindicar os que consideram ser os seus direitos. Sim. Que comentário tem a fazer? Simples, não é simples, é um comentário. Quando eu, em 2000, iniciei como professor, eu era um péssimo professor. Não quero dizer que agora não continue a ser péssimo. Era um péssimo professor porque eu estava... Eram experiências da primeira viagem. Que eu saiba, a professora doutora Samaria nunca foi ministra. Eu acredito que daqui a 3 meses ela será melhor ministra do que é hoje. Mas também esse espaço tensionado em que nós vivemos, ele também acabou por ser um exacerbamento da politização da solução dos problemas dos professores. Eu acho que, talvez porque o discurso está a ser intermediado e não frontalizado, acaba por contribuir em certa medida para esse tensionamento, para crescer essa tensão à volta. O que é que sugeria? Que a ministra conversasse com os Pudesse professores. conversar com os professores, porque há uma coisa que é uma realidade. Bem ou mal, estão aí construídas algumas instituições sindicais de professores que se dizem representantes dos professores. Chamá-los à proximidade para com eles. Um outro exercício político, eu acho, que também passa por... Ninguém disse que todas as vezes o governo tem as melhores soluções. As ciências sociais tendencialmente têm estado a dizer que talvez fosse sempre melhor buscar soluções próximo de quem são aqueles que vivem com os problemas efetivos. Quer dizer, ouvir as soluções a partir dos professores e depois avaliar. Mas isso aí ao fazer isso, eu estaria a interferir na governação, que nunca fui governante, nem Mas tem direito à opinião. Sim, mas é uma opinião. Quer dizer, eu não sei por dentro o que é que está a acontecer, mas continuo. Quando as pessoas dizem que é preciso apelar ao diálogo, não é apelar, é preciso agir com diálogo. Chamando as pessoas, conversando com elas. E talvez agora vou mais longe. Há matérias, e a educação é uma delas, e vou juntá-la à economia, porque está a ser muito agredida, mas isso não é o assunto que eu não mexo, e também à saúde, que exigem que se tratem com sentido de Estado. Não são questões partidárias, são questões para serem discutidas com uma amplitude maior. À semelhança do que se está a fazer com este diálogo nacional e inclusivo. Abrir a discussão da educação para uma co-participação muito mais ampla. E por isso, eu acho que esse é um caminho. E aí entraríamos para a questão da própria soberania da educação na educação, que não temos a intervenção de quem dá dinheiro para definir o rumo da educação. O Presidente já identificou isso. Acho que nos primeiros discursos que ele faz, ele falava disso. Há uma tendência, aliás, tem uma palavra de ordem dele, não é? Fazer diferente, etc., para garantir resultados diferentes. Não, a independência econômica, e eu alargo isso para outros âmbitos. A questão da soberania na educação, ela vai
vai produzir alguns problemas. Por exemplo, eu sei que a crítica, quando ouvem falar dessa ideia minha de acabar com a hegemonia da língua portuguesa, dizem logo, lá está, poxa, como é que ele vai falar disso se nós temos o problema da unidade nacional? A unidade nacional moçambicana, ela nunca se fez por cima, com base na língua, pelo contrário. A língua era o perigo na construção do homem novo. A língua portuguesa era o perigo, não foi ela que garantiu isso. E em certa altura, alguém pode dizer, os discursos samorianos também apontavam por isso. Pois, nessa altura, a independência estava em alicerces frágeis. Mas as línguas nacionais, elas têm vigência. Você tem, aqui na Inhambane, por exemplo, bíblias que estão escritas e consagradas nas duas línguas. E nós não conseguimos fazer esse aproveitamento para perceber que está ali um processo educativo para as questões da moral, etc. Então, a soberania nacional moçambicana, ela pode-se fazer com investimento em alguns pormenores que eu acho que são muito, muito importantes. Veja, os números o quão são preocupantes. O orçamento de educação caiu de 17,34% em 2023 para 12,1%, que eu fiz referência agora em 2000. Estamos a caminhar na direção errada. Por quê? Porque nós temos um modelo de educação que perdeu o rumo. Hoje, nós tratamos o aluno ou o saber como mercadoria, o aluno como cliente, o professor como tal prestador de serviços precarizado, não como um intelectual. O intelectual paga-se, o intelectual valoriza-se. Perdemos a tal visão samoriana da educação como a base para o povo tomar o poder, como seu próprio destino. Demos lugar a outras coisas. Então, para lá disso que eu chamei de desalinhamento da realidade, porque a cultura que se fala não é a cultura nossa, é a cultura das escolas, é outra. Formamos para servir os tais mercados externos, etc. Então, eu acho que, e se quiseres, eu posso falar de algumas experiências. Na questão linguística, e depois podemos encerrar quando você quiser. Na questão linguística, a Finlândia não ensina em inglês, ensina em finlandês. A China ensina em mandarim. Se quiser, deixe. Cabo Verde tem estado a fazer, ensina em crioulo, depois já alicerça-se no português quando tem dificuldade. A Tanzânia ensina em Swahili. O investimento, não, porque tem custos. Sabe como é que estava a Coreia há poucos anos atrás? Estava atrás de Moçambique. Fez um investimento nos anos 70, progressivo. Hoje eles lideram em termos de tecnologia mundialmente. É possível fazer isso. Por quê? Porque você não... Se olhar... Então, quem são os nossos prováveis parceiros para a educação? Eu visiono países que puderam ser capazes de fazer alguma coisa. A África do Sul, que está aqui perto, utiliza as línguas locais para poder ensinar. O Zimbábue utiliza as línguas locais. O Malawi utiliza o Chichewa e outras línguas locais para fazer. Então, não custava nada que adotássemos mesmo. Sim, porque com custos estimados já na ordem de 2% sobre o PIB, que você vai fazendo crescer, e há pouco tempo você tem possibilidade de Moçambique não ser uma potência tecnológica como a Coreia, mas poder ser algo que até 2030 etapizando com fases, construir um país com alinhamento numa agenda nacional e numa agenda internacional que não seja de subserviência. Este tema, a educação, daria pano para muita manga. E sem dúvida que não é só isso que eu disse, porque provavelmente eu disse muita coisa que não é útil. Exatamente. Mas que eu pode apontar acredito para... que foi uma conversa interessante. Poderíamos marcar para uma outra ocasião para prosseguirmos, até porque vem aí estas duas obras por serem lançadas, ser nosso interesse também mostrar ao país o que tem estado a produzir em termos de conhecimento científico para partilhar com os telespectadores e os moçambicanos no geral. Professor, muito agradeço por ter estado e para felicitá-lo por esta iniciativa que está a levar a cabo, desta cátedra sobre Samora Machel. Ainda não é cátedra, ainda são só linhas de pesquisa que não sabemos se vão culminar como cátedras. Queremos acreditar que chegaremos lá. Tá. Muitíssimo obrigado, professor, por ter cá estado. Ora, e ao estimado telespectador também
por nos honrar com a sua presença desse lado. Nós voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite e até a próxima.